Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a última parte da nossa aula sobre domínio de deformação. Iniciamos com a parte introdutória, falando da teoria, falando sobre os domínios. Entramos na segunda parte, detalhando cada domínio, em que se caracterizava o estado limite último de cada domínio. Na terceira parte, realizamos um exercício, fizemos na prática o cálculo para verificar o limite de cada domínio e verificar em que domínio a viga calculada, que nós calculamos no exercício, estaria inserida. E agora estamos finalizando com essa quarta parte, com mais um exercício de fixação. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aqui o enunciado do nosso problema. Nós vamos verificar a viga que nós calculamos, que foi retirada lá do exemplo da apostila do professor Paulo Bastos, da página 17. Qual domínio de deformação se encontra a viga de seção retangular com largura de 20 centímetros, altura útil de 47 centímetros, sob a ação do momento fletor de 10.000 kN por centímetro, executado em concreto com FCK de 20 MPa e ACA 50. Foi calculado a linha neutra no exercício, ela passa a 18,11 centímetros com relação à borda mais comprimida, e a área de aço, que resultou em 8,10 centímetros. Então vamos verificar, vamos verificar em que domínio essa viga se encontra. Então, pessoal, temos aqui mais uma vez o enunciado, está aqui a figura 17.1, está 6118, evidenciado em azul o domínio 2. E a primeira coisa que nós vamos fazer é, mais uma vez, montar o diagrama e calcular os limites dos domínios 2 e domínio 3, para verificar em qual domínio a nossa viga se encontra. Então vamos aqui esquematizar o diagrama do domínio 2. Aqui é nosso eixo 0. Aqui é o nosso encurtamento máximo das fibras comprimidas, 3,5 por mil. Aqui é o nosso alongamento máximo da armadura tracionada, 10 por mil. Para manter aqui a nossa padronização, vamos pintar de verde a área que está comprimida e de vermelho a área que está tracionada. Aqui nós temos a profundidade da linha neutra, que nós vamos chamar aqui de x2, é o limite da linha neutra no domínio 2, e da fibra mais comprimida até o centro geométrico das armaduras, vamos chamar de D, que é a nossa altura útil. Então, pessoal, como nós vimos, esse problema ele se resolve por semelhança de triângulos. Nós temos aqui a base do nosso triângulo vermelho, e a altura dele é x2, e nós temos a base do nosso triângulo vermelho, e sua altura é a subtração da altura útil pelo limite da profundidade da linha neutra em x2. Então, armando esse problema, nós temos que a base do triângulo verde, que é 0,0035, está para a sua altura, que é x2, assim como a base do triângulo vermelho, que é a região tracionada, 0,1, está para
a sua altura, que é a subtração entre a altura útil e a profundidade limite da linha neutra no domínio 2. Então, aqui resolvendo, nós temos que 0,01 vezes x2 igual a 0,0035d menos 0,0035x2. Passando aqui os termos x2 para a esquerda, nós temos 0,01 x2 mais 0,0035 x2 igual a 0,0035d. Somando esses dois termos, nós temos 0,0135 x2 igual a 0,0035d. Isolando x2, nós temos x2 igual a 0,0035d sobre 0,0135. E o x2 resulta em 0,259 vezes d. Pessoal, nós estamos fazendo sempre no passo a passo, mas vocês podem, com o tempo, vocês vão decorar essas relações, né? A relação, o limite de x2 vai ser sempre 0,259d. A gente está fazendo no passo a passo para ficar claro para todo mundo de onde é que vem isso aqui, né? Para a gente não ficar repetindo coisas sem saber de onde saiu. Mas com o tempo vocês vão fixar, né, que o limite de x2 é 0,259d e não vai ser preciso sempre repetir a montagem desse diagrama. Ok? Então, o limite de x no domínio 2 é x igual a 0,259 vezes d, que é a nossa altura útil. E nós vimos que a altura útil da nossa viga ela é de 47 centímetros. Então, o nosso x2 vai ser 0,259 vezes 47 centímetros, que resulta em x2 igual a 12,17 centímetros. Agora vamos encontrar o limite da profundidade da linha neutra para o x3, o domínio 3. Repetindo o processo, vamos criar o diagrama. Aqui nós temos o eixo 0, aqui nós temos a parte de encurtamento, a parte comprimida. Temos aqui a parte tracionada. Aqui é o nosso limite de encurtamento de 3,5 por 1000. Aqui é o nosso limite de alongamento de 10 por 1000. E como nós vimos, mais uma vez, como o domínio 3 rotaciona em torno de B, ele tem início em 10 por 1000 o alongamento e finaliza em YD, que é o início do patamar de escoamento do aço. Então, esquematicamente, YD. Ok? Aqui nós temos a profundidade da linha neutra, que nós vamos chamar aqui de x3, que é o limite da profundidade da linha neutra no domínio 3, e temos a nossa altura útil, que é a distância entre a fibra mais comprimida e o centro geométrico das armaduras. Vamos mais uma vez, para manter a padronização, pintar a parte comprimida de verde e a parte tracionada, a região tracionada de vermelho, para ficar claro. Mais uma vez, esse domínio ele toca em dois pontos, né? o eixo de origem. Essa linha é exatamente aonde finaliza o
o domínio 2, que nós calculamos anteriormente, o x2, e mais uma vez nós resolvemos por semelhança de triângulos. Aqui nós temos a base do nosso primeiro triângulo e a sua altura é x3, e aqui nós temos a base do nosso segundo triângulo, que ele se inicia no eixo 0 e termina em YD. E a sua altura vai ser a subtração entre a altura útil e a profundidade da linha neutra limite para o domínio 3. Então, fazendo a semelhança de triângulo, nós temos 0,0035 sobre x3 igual a YD sobre a diferença, né, da altura útil menos a profundidade limite da linha neutra no eixo de x. Mais uma vez, nós já calculamos quem é YD na aula anterior, mas vamos mostrar o passo a passo para que fique claro. O patamar de escoamento de cálculo da armadura, ela é a tensão de escoamento de cálculo do aço dividido pelo seu modo de elasticidade. Nós vimos que a tensão de escoamento de cálculo do aço FYD é igual à tensão característica de escoamento do aço FYK sobre γS, que é o seu coeficiente de ponderação, né, de minoração da resistência do material. O FYD substituindo vai ser igual, estamos usando um aço CA50, ele vale 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo seu coeficiente de minoração, γS, de 1,15, nós temos que o nosso FYD vale 43,478 kN por centímetro quadrado. Então, substituindo o FYD para encontrar o YD, substituindo 43,478 kN por centímetro quadrado, pelo modo de elasticidade do aço, que vale 210.000 MPa ou 21.000 kN por centímetro quadrado, lembrando sempre da questão das unidades. Então, o YD é igual a 2,07 vezes 10 a menos 3 ou 0,00207. Resolvendo a questão, desenvolvendo a questão, vamos trazer para cá para ter mais espaço, né? Nós temos que 0,0035 sobre x3 é igual, substituindo YD por 0,00207 sobre D menos x3. Resolvendo a questão, vamos multiplicar 0,0207 por x3 igual a 0,0035 vezes D menos 0,0035 vezes x3. Vamos passar o termo x3 para o lado esquerdo, 0,00207 x3 mais 0,0035 x3 igual a 0,0035 D. Somando os dois primeiros termos, nós teremos 0,00557 x3 igual a 0,0035 D. Isolando o x3, nós temos que x3 é igual
a 0,0035D dividido por 0,00557. Então, o x3 é o resultado, né, dessa divisão e ele vai ser igual a 0,628 vezes D, que é a nossa altura útil. Então, da mesma forma que nós falamos, né, que a relação x2 vai ser sempre 0,259D, o limite de x3 vai ser sempre 0,628D. Não precisa sempre resolver essa equação. Nós estamos fazendo para que fique claro para todo mundo. Então, o nosso limite de x no domínio 3 vai ser x3 igual a 0,628D, que no nosso caso nós já vimos que o nosso D vale 47 centímetros. Então, 0,628 vezes 47 centímetros vai resultar em 29,52 centímetros. E agora, pessoal, por fim, nós vamos verificar a condição de ductilidade que está prevista lá no item 14.6.4.3, que para FCK inferior a 50 MPa vale x sobre D tem que ser menor ou igual a 0,45. Então, nós podemos dizer que x, nós vamos chamar aqui de x limite, porque nós não podemos passar dele, tem que ser menor ou igual a 0,45 vezes D. Sabendo que o nosso D vale 47 centímetros, nós podemos dizer que o nosso limite da profundidade da linha neutra é de menor ou igual a 0,45 vezes 47, que vai resultar em 21,15 centímetros. Então, por questão de ductilidade, a nossa linha neutra não pode ultrapassar 21,15 centímetros. Resumindo toda a situação, nós temos que o limite de x2 é 12,17 centímetros, o limite de x3 é de 29,52 centímetros e o nosso x-limite, né, o máximo que a nossa linha neutra pode se aprofundar, é 21,15 centímetros. Observe que o x-limite ele vai ser sempre inferior ao limite de x3. Nós vimos nas aulas anteriores que o domínio 3 ele não pode ser utilizado em sua integralidade para o dimensionamento de vigas. Então, verificando agora em que domínio está a nossa viga, nós vimos que o x, a profundidade da linha neutra calculada vale 18,11. Nós calculamos o nosso x2 limite, né, o limite da profundidade no domínio 2, deu 12,17. Então, nós já podemos ver que a profundidade da nossa linha neutra ultrapassou a profundidade limite do domínio 2. A profundidade limite, a profundidade da linha neutra no final do domínio 3 é 29,59. Né? E nós vimos que a profundidade limite, calculada, mantendo as condições de ductilidade, é de 21,15. Então, se a profundidade da linha neutra, calculada de 18,11, ela está entre o limite de x2 e entre o limite de x3, nós podemos chegar à conclusão que a nossa viga se encontra no domínio de deformação 3. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para todos vocês toda essa explicação que nós fizemos sobre domínio de deformação,
que tenha ficado claro para vocês como calcula os limites, como verifica. Daqui para frente, todas as verificações de viga, para efeito de identificar em qual domínio de deformação ela está dimensionada, vai seguir esse mesmo passo a passo e vocês agora já estão aptos a fazer essa verificação. Muito obrigado e até a próxima.